pessoal, tudo bem? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária. E hoje a gente fala sobre um livro que eu finalizei recentemente, que é O Processo, do Kafka, que é um livro que ele próprio tem uma história toda misteriosa, uma série de desejos do Kafka em relação à obra. E hoje a gente fala um pouquinho sobre essas questões e, claro, a gente também fala do livro. A minha edição é da Antofágica e é uma das edições que a Antofágica acertou muito. A Antofágica costuma ter aí algumas edições mais inovadoras, mais criativas, e às vezes dá muito certo, como é o caso do Kafka, e algumas vezes não dão tão certo assim. Mas vamos falar um pouquinho da edição. A gente tem um livro de capa dura, que tem a imagem do sujeito aqui, com uma venda aqui na capa, e todo o projeto estético é nessa perspectiva de ser preto com amarelo, um cinza escuro com amarelo em alguns momentos, e o legal do livro é que tem muita ilustração no interior, assim, acho que é um dos livros mais bonitos, assim, que eu já vi nesse sentido, de ter muita ilustração, de ter um projeto gráfico, ter um projeto estético muito bem feito. A Antofágica acertou muito nessa edição do Processo, fora que ele é todo de capa dura, todo muito bem trabalhado nesse aspecto visual, nesse aspecto estético da obra. O Kafka nasceu em 1883, faleceu em 1924, e ele tem uma biografia muito complexa e muito misteriosa, porque alguns biógrafos vão dizer que ele tinha muitos problemas com os pais, teve uma educação bastante conservadora, muito rígida, e que tinha muitas disputas, muitas brigas com os pais, tinha um pai um pouco complicado de lidar, com o qual ele tinha vários problemas, e outras biografias vão dizer que a história não era bem assim, que ele cresceu num lar confortável, que ele cresceu com muito acesso à educação e cultura. Então toda a vida do Kafka é meio misteriosa, porque as biografias vão apontar para lugares diferentes, e não dá pra gente precisar muito quem que era esse sujeito, como que era a vida dele, mas o fato é que a gente vai ter algumas biografias que dizem que que a escrita dele, isso que está aqui na escrita dele, revela muito dele, porque ele tinha uma série de problemas com o pai, uma série de problemas com a família, com a educação muito conservadora que ele recebeu, e outras biografias vão dizer que não é bem assim, que ele tinha uma vida muito sossegada, uma vida muito boa. Seja por conta disso ou não, por causa da biografia dele, e talvez de uma trajetória muito conturbada em relação à família, em relação a uma série de amores fracassados, como vão apontar algumas biografias, tem duas questões que vão ser presentes na obra do Kafka em geral, que é a questão do medo, que a gente vai ter várias obras dele, que a gente vai ter personagens que têm muito medo de alguma coisa, a gente tem essa coisa meio que do absurdo, de coisas muito fora da realidade que acontecem em várias obras dele também, e a gente também tem a presença do sonho, que também vai ser frequente na narrativa dele, a contar pela obra mais famosa do Kafka e que menciona e que lida com todas essas questões, mas o Processo também traz tudo isso, que são características da obra dele, e a gente tem essas questões aí presentes aqui no Processo também, como a questão do medo. A gente tem esse personagem aí que vive com um medo muito significativo e com justa razão, e a questão dos sonhos, que também vão ser bastante importantes para a história e para a narrativa. O que tem de misterioso em relação à obra de modo geral é o fato, a gente vai ter duas questões. Uma, que a obra foi publicada inacabada, então tem trechos que foram acrescentados posteriormente pela pessoa que publicou o Processo. Então, quando Kafka escreve o Processo, a obra não é publicada com ele em vida, só depois que ele morre, que o biógrafo dele fica responsável pela publicação e também pela finalização da obra. Aqui na minha edição, a Antofágica colocou vários trechos com riscados, assim, deixa eu achar algum aqui. A gente vai ter vários trechos que estão riscados por cima, eu acho que dá pra ver bem. Mas a ideia é que esses trechos que são riscados não atrapalham a leitura, mas é justamente porque esses trechos foram acrescentados depois pelo sujeito que for responsável aí pela organização, porque a obra foi, quando ele encontra, está em cadernos, está em materiais um pouco soltos, então ele vai organizando todo esse material para poder publicar o livro. Quando se publica o Processo, então ele vem com essa questão de ser uma obra que o autor deixou inacabada, de certa maneira, e que foi organizado por uma outra pessoa, mas também tem uma questão mais importante, que é a ideia de que o Kafka deixa um bilhete dizendo que não queria que as obras fossem publicadas. Mas tem todo um mistério em torno desse bilhete, justamente porque ele deixa esse material razoavelmente organizado, e num primeiro bilhete está escrito que o material não era para ser lido, e num segundo bilhete estava escrito que não era para o material ser publicado. Não é só o Processo, vão ter outros livros também que foram publicados na mesma condição,
mas o biógrafo dele fica responsável, então, por organizar todo esse material e publicar, justamente porque essa ideia do não é para ser publicado, eles ficam eternamente com essa dúvida se realmente não era para ser publicado ou se foi um negócio que aconteceu para gerar mais mistério, para gerar mais curiosidade em torno da obra dele, o que funcionou demais. A gente já começa direto na história, não tem muito floreio, não tem muito mistério ali logo de início, mas a gente já começa com uma frase que indica pra gente o que aconteceu e do que a narrativa trata. E é bem legal porque a gente já começa com a certeza de que esse sujeito aqui foi preso de modo equivocado. Inclusive é o textinho aqui da quarta capa, que é justamente a frase de abertura. Então a gente tem ali: alguém devia ter caluniado Joseph K., pois certa manhã ele foi detido sem ter feito nada de mal. Então a gente já começa a história nessa certeza da inocência do protagonista e a gente já tem essa ideia aí de que ele talvez tenha sido caluniado, porque de repente ele é preso sem razão nenhuma. Então pensa só, ele estava ali às vésperas de completar 30 anos, chegam alguns sujeitos na casa dele dizendo que ele foi preso, e ninguém sabe dizer por que ele foi preso, e ninguém tem interesse também em dizer por que ele foi preso. E ele passa muito tempo tentando provar a inocência dele, tentando encontrar qualquer pessoa que possa ajudar ele e encontrar alguma resposta, mas ele vai patinando num processo que vai ser muito maluco, porque ele vai encontrar as pessoas mais absurdas do mundo envolvidas no processo que ele está sofrendo ali. Então, as pessoas para quem ele tem que apelar são pessoas que não deveriam estar envolvidas com o sistema dentro do qual ele está metido ali, dentro do qual ele precisa se resolver. As pessoas que podem ajudar ele são pessoas que ele jamais imaginaria que poderia ajudar ele e que acabam tendo muita influência. A gente vai ter muito essa questão de uma série de ironias em relação a como vai funcionar todo esse julgamento do Joseph K. E justamente no sentido de mostrar como é forte a corrupção dentro daquele espaço e como esse aspecto da influência de pessoas que podem influenciar um juiz, podem influenciar um advogado, podem influenciar um promotor de uma maneira que o Joseph K. jamais imaginaria. Tem um outro aspecto que também vai ser bastante perceptível na obra, que é a função das mulheres dentro desse espaço. A gente vai ter mulheres ali como sendo colocadas muitas vezes muito manipuladoras, muito articuladas e com um poder muito absurdo de provocar influência dentro desses processos, tanto que em várias vezes o Joseph K. vai apelar para mulheres, para a esposa de alguém, para mulheres que ele jamais imaginou, para mulheres que jamais ele imaginou que pudessem ter um papel decisivo na situação dele, mas justamente são mulheres que acabam tendo uma influência ali justamente que não tem a ver com o espaço do julgamento. Quase sempre essas mulheres estão em espaços muito fora do comum, assim, então são prostitutas, que estão em lugares sujos. A gente tem a Elsa aqui dentro da obra, que vai ser essa mulher que ocupa esse espaço de um lugar sujo, de um lugar nada convencional e que frequenta becos e lugares meio que desocupados, assim, e que vai ser justamente o lugar onde que o Joseph precisa procurar ela para poder tentar encontrar alguma resposta. E essas mulheres, elas vão ter sempre um papel decisivo, elas sempre vão aparecer em cena quando ele está muito lascado, quando ele precisa apelar para alguém que consiga de alguma maneira oferecer uma espécie de salvação para ele. O protagonista, o Joseph K., ele trabalha num banco e vai ter muito contraponto desses dois espaços, porque o lugar que ele trabalha, o banco, é um lugar extremamente organizado, extremamente hierarquizado, onde cada sujeito tem sua função, cada um desempenha uma função necessária, uma função importante, uma função que as pessoas sabem quais são. E devido a essa organização, entende-se que ali dentro do banco no qual ele trabalha não pode acontecer nenhum problema nem de longe parecido, porque está tudo muito organizado. Quando ele é preso, quando ele começa um processo, ele vai tentar fazer isso seguindo a maneira que ele conhece, que é a maneira mais racional possível. Então ele vai tentar ver o mandato de prisão, ele vai tentar encontrar a razão desse mandato, ele vai tentar ver algum documento que de alguma maneira coloque ele como culpado, de alguma maneira dê algum indício que ele fez alguma coisa errada, para que ele comece a tentar se safar. Mas ele começa a encontrar só pessoas ali que não têm acesso a informação nenhuma e que estão o tempo inteiro jogando a culpa para ele. Dentro disso, ele vai entender que todo mundo com quem ele está conversando ali naquele primeiro momento são funcionários de baixo escalão, por isso não sabem
a razão do processo, ou por isso não sabe a razão da prisão. Então ele tenta ir crescendo dentro desse espaço para tentar chegar a pessoas com mais informação, com mais poder, com mais influência, para tentar de alguma maneira encontrar alguma coisa que o livre ali dessa culpa. É muito agoniante acompanhando esse processo, porque a gente percebe que ele está tentando fazer tudo certinho. Ele está tentando ver o mandato, ele está tentando ver de quem que emitiu esse mandato, ele está tentando ver qual que é a razão, qual que é a causa. Então ele está tentando fazer tudo isso pelas vias legais, dentro da maneira que ele conhece, que é o jeito que funciona no banco dele. Só que quanto mais ele cava, mais o negócio vai ficando obscuro, mais o negócio vai ficando cheio de mistério, justamente porque ninguém sabe dizer, ninguém sabe dar nenhuma informação relevante para ele. E conforme ele vai chegando a pessoas com mais poder, com pessoas com mais influências, ele vai vendo que as pessoas têm o mesmo nível de informação que aquelas outras pessoas tinham, e principalmente ele vai percebendo que são essas pessoas de fora desse sistema que têm influência direta em relação a como funciona essa organização. E ele vem então desse lugar extremamente organizado, que é o banco no qual ele trabalha e que é o jeito que ele conhece e que funciona bem. E quando ele vai tentando encontrar isso dentro daquele espaço extremamente caótico, extremamente desorganizado, ele vai ficando cada vez mais desesperado e vai ficando com a certeza de que ele jamais vai conseguir se safar daquilo, porque ninguém consegue oferecer resposta nenhuma para ele. Tem uma frase também que vai se repetir muito, que é a ideia de que a lei é atraída pela culpa. Então é como se não fosse a lei, ou se não fosse aquele sistema legal que tivesse equivocado, é que ele está errado, ele é o culpado, e como ele atraiu essa lei, toda a culpa dele, ele precisa lidar e arcar com qualquer consequência disso, ainda que ele não saiba a consequência do quê. Conforme ele vai encontrando pessoas para conversar sobre o caso dele, ele vai percebendo que muita gente sabe daquilo, então isso deixa ele muito assustado no primeiro momento, porque ele vai percebendo que as pessoas sabem que ele está preso, as pessoas sabem que ele fez alguma coisa, então ele vai descobrir que muita gente sabe daquilo, então tem importância. Ele vai encontrar muitos lugares com muitos papéis, com muitos documentos, e que vai denunciar então que tem coisas escritas sobre o caso dele, mas ao mesmo tempo ele não consegue perceber isso com concretude. É como se tivesse muita coisa publicada sobre aquilo, como se tivesse muita informação sobre aquilo, mas essa informação não leva ele em lugar nenhum, justamente porque é como se fosse tudo muito... E ele passa muito tempo patinando e olhando quartos cheios de documentos, olhando quartos com relatos, olhando caixas e caixas de documento. Ele vai tentando estabelecer uma lógica para aquilo, mas quanto mais ele mergulha, mais apavorado e mais desesperado ele fica, porque ele tem plena certeza da inocência dele, ele não encontra ninguém que possa concretamente culpá-lo de nada, então ele vai ficando cada vez mais desesperado, porque ao mesmo tempo que ele tem a certeza da inocência dele, ele também consegue perceber que nada no mundo vai fazer com que ele encontre alguma maneira de se livrar daquilo, porque ninguém sabe dizer qual que é a culpa dele exatamente. A impressão mais forte que vai dando assim, ao longo da obra, e que vai sendo justamente o sentimento mais desesperador assim, pra gente que tá lendo, e que vai sendo a sensação dele também, da personagem também, essa ideia de que depois que ele entrou nesse sistema não tem mais como ele sair. Vão ter várias situações em que ele vai perceber que tem como ele se livrar da cadeia se ele admitir a culpa de alguma maneira, ou se ele tentar atenuar a pena dele. Então tem maneiras dele conseguir lidar melhor com aquilo, desde que ele vá negociando dentro das regras do sistema. Mas não tem nada, de jeito nenhum, que vai fazer com que ele se livre completamente dessa culpa, que não existe. Então essa sensação de que para que ele consiga se dar melhor, para que ele consiga ficar menos tempo preso, para que ele consiga de alguma maneira não ser tão prejudicado, é tudo se ele for caminhando dentro do sistema e das regras que eles estão estabelecendo, menos o que ele já consegue perceber em determinado momento. O que não vai dar certo é ele querer provar a inocência dele, justamente porque ele nunca vai encontrar nem qualquer culpa que ele tem. A gente vai ter então toda uma crítica a isso que se chama de sistema de justiça, e que a obra vai mostrando pra gente que de justo não tem nada, todo esse sistema judiciário de justo não tem nada, e toda uma falência em relação a esse sistema, no sentido de cumprir a justiça ou de tentar procurar o melhor para os seus cidadãos. E o Joseph K. tenta levar isso da melhor maneira possível, justamente porque quando ele percebe que
não vai ter como, que ele não vai encontrar qualquer causa para a acusação dele, a primeira ação, a primeira decisão que ele toma é de deixar para lá e de fingir que isso nada, que nunca aconteceu, e em determinado momento as pessoas chamam ele e falam, mas você vai ser a vergonha da sua família, você vai, olha o prejuízo que você causa pra gente, olha a vergonha que você causa pra gente, você não pode ser o nosso motivo de vergonha. Então ele começa a tentar, por vias honestas, por meios legais, ele tenta se defender, mas em determinado momento ele também percebe que se ele quiser se livrar de alguma coisa, ele vai ter que jogar com as peças que estão dando para ele, e vai ter que aceitar as regras que estão impondo para ele, e isso ele não aceita. Toda a narrativa então vai se dar no intervalo ali de mais ou menos um ano, porque quando ele recebe a acusação ele tá para fazer 30, e quando ele é levado preso ele tá para fazer 31, então a gente tem um ano aí dentro desse período que ele fica patinando contra esse sistema, quando ele decide então que ele vai aceitar, né, até porque não tem outra coisa para ele fazer, ele aceita então as consequências do processo, ele acaba indo preso. E a última cena, que é o que vai causar muita indignação para ele, é o fato de que ele é arrastado à força, o pessoal aperta a garganta, leva ele com certa violência, e isso deixa também ele muito indignado, justamente porque ele vai ser esse sujeito que ele nunca tentou fugir das coisas, ele nunca tentou fugir de todo esse processo, na verdade ele tentou colaborar e tentou fazer as coisas da maneira mais honesta possível, ao contrário de tudo que fizeram com ele nesse período, e Joseph cai e acaba preso sem conseguir provar sua inocência. Gente, é isso, espero que vocês tenham gostado, até mais!